Meu povo, tudo certo? Bom sábado para vocês, hein? Vamos lá falar de mais um tropeço do Barcelona no Campeonato Espanhol. Uma vitória do Barça nas últimas 5 rodadas do Campeonato Espanhol, hein? Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os times da Espanha, vamos ver no meio de semana se o Borussia Dortmund na Champions também, mas os times da Espanha estão pegando o Barcelona nos últimos jogos. Esses 4 tropeços em 5 rodadas deixa de ser simplesmente uma casualidade, uma coincidência. O Betis hoje, por exemplo, empatou só aos 93 minutos de jogo, né, aos 48 do segundo tempo, mas a gente olha o que foi a partida, o empate é pelo menos justo. É pelo menos justo e acho até que o Betis merecia mais, especialmente pelo que fez no início dos dois tempos. No início do primeiro tempo, teve boa chance, no início do segundo tempo, também teve uma ou duas boas chances, e o Barcelona viveu de momentos esporádicos durante o jogo, assim como contra a Real Sociedad. A Real Sociedad jogou melhor que o Barça, o Barcelona não conseguiu jogar melhor do que o Las Palmas em casa, enfim, é um momento de oscilação. E hoje, apesar de alguns bons momentos, de algumas boas jogadas principalmente, acho que o Barcelona teve mais boas jogadas do que bom jogo contra um Betis que jogou melhor do que o Barça. Números da partida, o Betis finalizou mais do que o Barcelona, foram 12 finalizações do time da casa contra 9 do Barça. Os gols esperados, esperava-se, por conta das finalizações e a qualidade delas, 2,87 gols do Betis e 0,53 gols do Barcelona. Olha a diferença. Isso mostra mais ou menos a clareza das jogadas criadas, né? Das ocasiões de gols. O Betis criou ocasiões muito mais claras do que as do Barcelona para marcar. Teve o pênalti, que é uma ocasião muito clara, a bola que o Rafinha tirou em cima da linha, 2 cara-caras do Abdé. Então o Betis teve, fora o gol marcado depois já no finalzinho, então o Betis teve ocasiões muito mais claras do que o Barcelona durante os 90 minutos. O Betis não ficou impedido nenhuma vez, isso chama atenção, né? Um time do Barcelona que joga com a defesa alta, que muitas vezes se expõe a, com a defesa alta, permitir que o adversário chegue. O gol de empate do Betis, o 1-1, sai de uma jogada que a defesa do Barcelona está muito alta e o Vitor Roque se aproveita o espaço para correr. Zero impedimento teve o Betis e o Barça ficou impedido 4 vezes durante a partida. O Iñaki Peña fez hoje o seu grande jogo, apesar de ter tomado 2 gols, ele fez pelo menos 3 muito boas defesas, né? Ainda assim tomou 2 gols, um de pênalti, aquele no finalzinho, que é uma finalização difícil, a bola passa ainda embaixo das pernas do Inigo Martínez, ele tem pouca visibilidade e ela vai muito bem colocada. Bom início de jogo do Betis no primeiro e no segundo tempo, mau início do Barcelona, entrou com menos intensidade do que o rival. E olha que esse time do Barcelona tem como característica ser um time bastante intenso, né, montado pelo Hans Flick, mas foi devorado pelo Betis nos primeiros 5, 10 minutos do primeiro tempo e nos primeiros 15 da segunda etapa. O Barcelona teve bem pior que o adversário e depois, no primeiro tempo, conseguiu jogar melhor. Depois dos 10 primeiros minutos, o Barça conseguiu jogar melhor, ocupar o campo de ataque, criou a situação do gol e algumas outras boas jogadas. Não conseguiu matar, acho que o primeiro tempo, talvez se o Barcelona tivesse aproveitado um pouco mais transições, ou até os ataques posicionais, né? O gol do Barça sai num ataque posicional, tá todo mundo posicionado já no campo de ataque, e o toque de bola envolveu o time do Betis e os deslocamentos dos jogadores para sair o gol. Enfim, se tivesse tido um pouco mais de tranquilidade com a bola no pé, o Barça terminou o primeiro tempo com sensações de que poderia vencer e poderia até ter feito já o segundo. Volta para o segundo tempo com o Betis melhor, sufocando o Barcelona, e aí, quando o jogo começa a perder um pouco essa pressão toda do Betis e fica com o Barcelona também conseguindo sair, o Betis se aproveita da transição para ter o pênalti em cima do Vitor Roque. Um pênalti bem marcado, né? O lance teve que ir para o VAR e tal, porque por cima me parece que é insuficiente a carga do Frenkie de Jong, mas é um pisão muito claro no Vitor Roque, que desequilibra, tira a chuteira dele. Para mim não existe nenhuma discussão no pênalti marcado, é um pênalti muito bem marcado, e o Betis conseguiu empatar. O segundo tempo do Barça, ofensivamente, se resumiu ao Lamine Yamal, que jogou muito bem. O segundo tempo do Lamine Yamal é carregando o time nas costas. Muitos dribles, jogada de 1 contra 1, era muito difícil parar hoje o Lamine Yamal. Fora a visão de jogo dele, a capacidade de passes é uma coisa impressionante. Hoje para mim foi um jogo muito mais completo do que o do meio de semana do Lamine, por exemplo, né, quando ele deu aquele passe de trivela maravilhoso para o Rafinha. A assistência hoje para o gol também é assim, porque como ele vai carregando em diagonal, a defesa não entra muito na área esperando um cruzamento e não ataca tanto ele assim também, pensando no chute e tal, então a defesa fica meio sem saber o que fazer, e ele consegue alguns passes assim, porque esse que ele deu para o Ferrão hoje não é o primeiro, que são meio numa zona morta do jogo, do campo, e ele consegue achar esses passes que já está virando marca registrada dele, para dar a sua 10ª assistência nessa temporada. Já são 10 assistências do Lamine Yamal, é o principal assistente de La Liga, é o principal driblador de La Liga também. Hoje foi fazendo fila algumas vezes.
Tem um lance que parece que o Ferran tira o que ia ser um golaço dele, né? Mas eu acho que o Lamine já tinha adiantado um pouco demais e que a defesa ia cortar, então o Ferran impedido tenta finalizar, a bola vai para fora, mas eu acho que o Lamine não ia conseguir alcançar aquela bola. Mas foi um grande jogo do Lamine que terminou só ele do quarteto de ataque em campo, né? Dani Olmo, Rafinha, Lewandowski foram substituídos. Rafinha e Dani Olmo quando o jogo estava 1-0 e o Lewandowski quando o jogo estava 1-1. E por que isso acontece? O Dani Olmo é um jogador que precisa ter os minutos muito administrados. Eu não vou me cansar de falar para lembrar, por que o Dani Olmo não joga mais tempo? Ele já teve uma lesão que tirou ele um mês de campo no Barcelona, e nas temporadas passadas ele jogou 60% dos minutos. Então é um jogador que é preciso ter um cuidado físico importante com o Dani Olmo para que ele possa estar sempre saudável e jogar. E acho que a comissão técnica do Hans Flick está tendo isso com ele. E Rafinha e Lewandowski, dos 5 jogadores com mais minutos do Barça da temporada, 3 são da defesa, Cubarsí, Inigo Martínez e Júlio Koundé, e os outros 2, esses 2 atacantes. Então Rafinha, acho que já era até para ter começado o jogo descansando, porque vinha de uma sequência muito grande, não só com o Barça, mas também com a seleção brasileira. Ele jogou 180 minutos da última data FIFA. O Lewandowski não jogou na data FIFA, mas tem 36 anos de idade. Não tinha jogado contra o Mallorca no meio de semana, jogou agora cerca de 70 e poucos minutos, né? 74 minutos na partida contra o Betis, e depois foi substituído pelo Pau Victor. E o banco de reservas do Barça é o que é, né? Achei curioso que hoje, por exemplo, não entrou o Firmino, e que Pau Victor, Ferran Torres e Frenkie de Jong foram as opções que o Barça teve para ganhar um jogo muito difícil. Quando a gente fala do elenco curto e a dificuldade que vai ser de competir na temporada é isso. O Hans Flick eu acho que vai tentando administrar, e a gente olha que o Barcelona essa temporada tem muito menos lesões comparado ao Barça de temporadas passadas e também comparado à maioria dos times europeus. O Barcelona tem poucas lesões, mas também para administrar minutos dos jogadores e evitar essas lesões, fica muito difícil vendo o que você tem no banco de reservas. O Ferran acabou fazendo gol ainda. O Lewandowski fez um gol no primeiro tempo, o Ferran fez um no segundo, mas fica muito difícil de você manter o mesmo nível do time à medida que você vai trocando os jogadores e tirando as principais peças, né? Rafinha, Dani Olmo, Lewandowski e o Lamine são os 4 grandes jogadores do Barça na frente. 3 deles foram substituídos e o jogo no segundo tempo se resumiu basicamente ao que o Lamine podia fazer. Fora tudo isso, o Barcelona vem nessa sequência de tropeços, de 4 nos últimos 5 jogos em La Liga, e já tinha tropeçado antes contra o Osasuna. O jogo contra o Osasuna, para mim, é muito à parte de tudo, porque foi um jogo que o Barça não tinha 8 jogadores, desses que estão voltando. Né? Já não tinha Dani Olmo, Frenkie de Jong, não tinha Gavi ainda, não tinha Araújo, Koundé, Araújo, Christensen, enfim, Ter Stegen. Barcelona já não tinha muitos jogadores, e o Hans Flick ainda poupou naquele dia Inigo Martínez, Baldé, Rafinha, Lamine. Então, para um time que já tinha 8 desfalques, o Hans Flick ainda poupou meio time basicamente, e o Barcelona perdeu por 4-2 do Osasuna. Mas tirando esse jogo, os outros tropeços do Barça, tanto no Campeonato Espanhol como a derrota na Champions, foram jogos que ou o Barcelona jogou parecido com o adversário ou jogou ligeiramente pior. Todos os jogos que o Barça venceu nessa temporada é porque ele jogou muito bem. E quando ele não jogou muito bem, ele não ganhou. A gente vê um time que goleia muito, que tem uma média de gols marcadas muito alta e tal. Então, quando tudo vai bem, o time realmente ganha uma velocidade de cruzeiro e nada segura o Barça. Mas o dia que as coisas se colocam um pouco mais feias, a gente viu contra o Betis, que tomou um empate por 2-2 nos últimos 5 minutos, e eu até acho que o 2-0 era um pouco enganoso, e contra o Betis, eu tinha falado contra o Betis, contra o Celta, e contra o Betis tomou um empate aos 48 do segundo tempo. Fora perder do Las Palmas o dia que as coisas não vão tão bem, fora perder da Real Sociedad o dia que as coisas não vão bem. Enfim, esse time também tem que ganhar o dia que não jogar bem. Né? Não dá para... O futebol é feito de ganhar e fazer um jogo bonito, maravilhoso, nos seus dias mais inspirados, e nos dias menos inspirados é preciso competir melhor. E o Barça, tomando 2 gols por jogo, como tomou de Las Palmas, Betis, de Celta de Vigo, fica muito difícil competir tomando 2 gols por partida. Porque tem que fazer 3 para sair com os pontos e nem sempre você vai fazer 3 gols em todo jogo. Então é preciso se defender melhor, é preciso o tal do saber sofrer melhor. Normalmente as vitórias vêm para os grandes times quando eles se defendem bem, porque na frente alguma coisa acontece quando você tem qualidade individual. E a defesa do Barcelona, que já tomou 20 gols em La Liga, em 17 jogos, é o que vem ocasionando tantos tropeços. Não dá para tomar 20 gols em 17 rodadas do Campeonato Espanhol. Já vou falar do Vitor Roque, antes para falar, porque é um capítulo à parte, porque pertence ao Barcelona e hoje jogou contra o Barça,
17 rodadas do Barça, 6 jogos em casa, 11 jogos fora. Isso também faz muita diferença, tá? Depois, pode ser que o Barcelona volte para o Camp Nou, que não se sinta em casa, que demore para encaixar as coisas com o Camp Nou, mas o Barcelona já está queimando muitos jogos fora. É verdade que está queimando perdendo ponto, então está queimando mal, mas já está gastando muitos jogos fora de casa. Agora, na sequência de Campeonato Espanhol, vai fazer 2 em casa, né? Vai jogar contra a Leganés no próximo final de semana e depois contra o Atlético de Madrid em casa. E depois só volta a jogar contra o Valência dia 26, se não estou enganado. Acho que tem algum jogo antes. Acho que no dia 19 tem um jogo de Campeonato Espanhol, mas é fora. Mas enfim, faltam para o Barcelona agora que jogou 17 vezes. Faltam os 19 jogos do segundo turno, mais 2 do primeiro. Faltam 21 jogos. 13 vão ser em casa. E vamos ver se aí o time vai fazer diferença e não vai tropeçar tanto assim. De Vitor Roque, meu povo, acho que foi bem no jogo. Quando a gente pensa no Vitor Roque, normalmente a gente pensa num jogo que ele vai fazer gol, porque é um atacante que aparece mais quando marca, mas hoje ele deu boa continuidade no jogo do Betis. Não apareceu tanto assim, ele tocou na bola 18 vezes, tentou 10 passes, acertou 8, acertou um passe longo também. Ganhou 2 de 4 duelos no chão, 1 de 3 duelos no alto. E perdeu 4 posses de bola das 18 vezes que ele tocou. É um jogo que ele deu boa continuidade ao jogo, né? Então, assim, um jogador que combinou melhor nesse jogo do que ele faz em outros. Já teve outros jogos do Vitor Roque perder metade das bolas que tocou e não conseguir também boa conversão. Só finalizou uma vez, uma no primeiro tempo, que acho que ele se precipita, ele bate de perna esquerda, ele podia, acho que tinha tempo até para ajeitar, para bater de pé direito e bate por cima. Então, acho até que podia ter tido um pouco mais de calma na finalização na única chance que teve. E ainda sofreu o pênalti. Ele aproveitou bem 2 jogadas de arrancadas que ele teve no segundo tempo. Uma ele fez um cruzamento que acabou não achando um jogador de primeira linha, mas o Betis deu sequência na jogada e sofreu o pênalti do Frenkie de Jong. Essa defesa adiantada do Barcelona era boa para as características do Vitor Roque. E de 2 gols do Betis, um surgiu de uma arrancada dele e um pênalti sofrido. Então, para mim, foi um bom jogo. Não é um super jogo, não é que o Vitor Roque, depois desse jogo, o Barcelona vai buscar ele de volta e tal, mas foi um bom jogo, num jogo difícil, que ele acha que estava extra motivado por como as coisas foram com o Barcelona e tal, e acho que ele respondeu bem. É isso, meu povo. O próximo jogo do Barça é muito difícil. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Borussia Dortmund está jogando. É um jogo contra um time que jogou 9 vezes em casa na temporada, ganhou 8 e empatou 1. O último jogo em casa foi contra o Bayern de Munique, e o Dortmund estava ganhando até depois dos 40 do segundo tempo. Então é um adversário muito duro, faltam 3 rodadas na Champions. Borussia Dortmund e Benfica fora e Atalanta em casa. Vão ser jogos difíceis para o Barcelona. E vamos lá para a Alemanha para ver o que vai acontecer, como é que o Barcelona vai se sair nesse jogo. É isso aí, gente. Um bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo.